O livro Vaikra, como é sabido, ele é um livro que traz uma série de detalhamento de sacrifícios e oferendas que eram todas celebradas no grande templo, no Bet HaMikdash, em Jerusalém. E a pergunta que deve ser feita, será com a vinda do Mashiach? Será com a reconstrução do terceiro Bet HaMikdash, esse em definitivo? Voltaremos a sacrificar animais em Jerusalém? É possível que com todo o desenvolvimento da história e da sociedade, da humanidade, voltaremos a fazer sacrifícios? Um cordeiro, um boi de manhã, um carneiro à tarde, fora os korbanot, fora os sacrifícios para quem se desviou do caminho, sacrifícios de agradecimento, as festas, enfim, uma série de sacrifícios que parece que colocam o homem a pensar se voltaremos a celebrá-los com a vinda do Mashiach. Isso me foi plantado na minha mente há muitos anos atrás, quando eu estava em Haifa, na cidade de Israel, visitando um tio amigo, né? Não era um tio sanguíneo, e ele me perguntou: você acredita que voltaremos a fazer sacrifícios? Me levou até a janela do apartamento dele, olhamos assim para o Monte Carmel e falou: você acha que essa civilização voltará a sacrificar? Pois bem, senhores, aquilo ficou dentro da minha cabeça. E muitos anos depois, nas yeshivot de Jerusalém, me deparei com essa pergunta feita por dois gigantes da nossa literatura. O primeiro que escreveu sobre isso, Maimônides, Harambam, e o segundo, Haramban, Nachmanides. Os dois Sfaradim, os dois habitaram a Espanha, um no século XII, outro no finalzinho do XII para o início do XIII. Maimônides, Harambam escreve no seu livro Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, ele diz que no futuro não voltaremos mais a fazer o sacrifício. E essa é uma fala muito forte do Maimônides. E ele diz, e ele fundamenta, de acordo com este sábio, o sacrifício foram mitzvot circunstanciais, mitzvot que serviram por um determinado período para retirar da mente judaica a idolatria, o sacrifício humano, não mais registrado nos livros de história, mas isso era muito comum no período bíblico, sacrificar pessoas. Depois, a modernidade produziu guerra, onde ela assassina pessoas. Mas antes do assassinato de pessoas, se sacrificava pessoas com intuito religioso. Na modernidade, se assassina pessoas com intuito ideológico. E voltamos ao Maimônides. Então, Maimônides diz, olha, para combater isso, eu falo para o ser humano, pare de sacrificar pessoas, vamos sacrificar animais. A Torá foi uma revolução daquela época, segundo Maimônides, ao pedir e ao propagar sacrifícios de animais e não mais de seres humanos. Por isso, Harambam entendeu que cumpriu a sua missão, os korbanot no passado, e depois, uma vez não tendo mais o Bet HaMikdash, nós tivemos a capacidade de criar as tefilot, as rezas, e que no futuro nós permaneceremos no mundo das rezas. As rezas têm uma capacidade fenomenal de penetração em nossos pedidos para com o Todo-Poderoso e de sermos atendidos pelas vias das rezas. Quantas composições maravilhosas nós fizemos ao intuito da reza, do pedido, do agradecimento. Mas
a ideia do Maimônides não ganhou apoio do Narmânides. Haramban entrou muito forte em oposição ao Maimônides e justificou e fundamentou dizendo: como é possível que as mitzvot da Torá vieram para combater a idolatria, se já Adão, Caim e Abel já sacrificaram muito antes de haver idolatria na sociedade? E esta pergunta que Narmânides foi uma pergunta que também deixou uma grande interrogação. Maimônides não teria visto isso? E o Narmânides prosseguiu dizendo: como é que o Mashiach vai chegar e nós vamos retirar praticamente um livro do Humash? Vaikra então perde sentido? Por isso, Narmânides diz que quando o Mashiach voltar, nós ainda teremos sacrifícios. Voltaremos a fazer os korbanot. Como a gente termina na Haggadah de Pessah, que nós voltaremos a sacrificar o Cordeiro Pascual, o Korban Pessah de novo. Eis aí a discussão entre dois gigantes, Harambam de um lado, Harambam de outro. Eu, particularmente, vi vários rabinos da literatura clássica seguirem o Maimônides e outros seguirem o Narmânides. Convido você a pensar nos argumentos trazidos pelo Maimônides, pensar nos argumentos trazidos pelo Rambam. Uma coisa os dois não discutiram, que o Mashiach vai vir. Que o Mashiach vai vir não tem discussão. Ele virá, é um princípio básico, fundamental do judaísmo. Portanto, se teremos sacrifício ou não, é uma pauta para estudar. Shabbat Shalom.